Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar da energia de Saturno nos signos de fogo. Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. O elemento fogo está relacionado com a intuição e muitas vezes é associado ao espírito, a energia e a fonte primária de vida e de consciência. Esta concepção bastante exaltada do elemento fogo pode ser considerada grandiosa demais para os nossos exemplos mais personalizados do elemental fogo. Todos os três signos de fogo tendem a possuir uma consciência inata de sua individualidade e frequentemente possuem quantidades ilimitadas de vitalidade, autoconfiança e entusiasmo, que não parecem derivar de qualquer realização mundana, mas sim de uma percepção intuitiva do seu próprio valor. O elemental terra expressa confiança quando adquire domínio sobre a matéria, e o elemental água expressa confiança quando estabelece vínculos emocionais significativos. E o elemental ar expressa confiança através da troca e do desenvolvimento de ideias. O elemental fogo, porém, não precisa de nenhuma outra justificativa além da sua existência. O elemental fogo acredita que a vida é essencialmente significativa e o homem merece o melhor que ela pode dar. O impulso de expressão do elemental fogo constitui a base para decidir expressar-se, e é o comportamento e perspectiva mental de todos os três signos e casas do elemental fogo. A casa 1, que é a de Áries, a casa 5 de Leão e a casa 9 de Sagitário. No vídeo anterior, eu falei de Saturno retrógrado em Peixes e Saturno em Áries. Para não ficar repetitivo, aqui eu vou falar de Saturno em Leão e Saturno em Sagitário. Saturno em Leão e na casa 5. Leão é o segundo signo de fogo e é regido pelo Sol. A casa de Leão está relacionada com a expressão da personalidade, o reflexo do Sol, e também o chakra cardíaco, incluindo os prazeres e assuntos amorosos, os filhos, a criatividade, a autoexpressão, a especulação e os investimentos, a casa da identidade individual e o seu significado em seu sentido sublime, com o encontro de sua essência, o despertar cardíaco, o encontro com a quinta essência e onde você encontra o seu sentido na vida. Mas, em seu sentido mundano, como é interpretada, fala da casa dos desejos, suas ideias e atividades com sua própria essência. O reconhecimento do eu, tanto pelos outros como pelo próprio indivíduo. E também a casa do amor, porque a pessoa pode projetar, sem interferência, a sua própria identidade e, através deste tipo de amor, obter um vislumbre do seu próprio centro interior. Tanto a casa 1, a 5 e a 9
Está também ligada à faculdade da intuição e à percepção intuitiva que a pessoa tem do propósito e da integração da sua própria psique total. Geralmente, a pessoa que nasce com Saturno na casa 5 ou em Leão, em sua infância, possivelmente passou pelo processo de autoaceitação do Criador, que é geralmente negligenciada, porque este é um ato que exige um determinado tipo de humildade que quase sempre encontra-se ausente no relacionamento entre pais e filhos. A interpretação mais complexa de Saturno na casa 5 e em Leão deve-se levar em consideração quem está realizando a criação. Em qualquer quadro ou obra musical, há um fragmento da consciência do seu criador. Acima de tudo, ele cria para obter um maior conhecimento da sua psique e não para a sua plateia, embora a plateia possa fazer parte da transformação alquímica, por meio da qual ele poderá alcançar a divindade. Isso pode parecer obscuro, tais conceitos como o amor de Deus por seus filhos e a busca da imortalidade pelo artista, sem termos a menor ideia do que estamos falando. Vale a pena meditar, porque quem tem Saturno na casa 5 geralmente não pode encontrar-se com facilidade entre suas criações, porque provavelmente recebeu um mínimo de aceitação da parte de todos os demais. Porque fala da criança que possivelmente não foi vista ou tratada simplesmente como uma extensão dos seus pais e, de algum modo, sua própria identidade e importância foram tragadas pelas armadilhas daquilo que passa por ser o amor dos pais pelo filho. As crianças que têm Saturno na casa 5 ou em Leão são amadas no sentido em que os pais amam a ideia de ter um filho, mas raramente são amadas pelas suas qualidades, que torna a base de sua personalidade e da individualidade. Com o passar do tempo, o adulto, que foi a criança com Saturno em Leão, serão convidadas a reconhecer esse eu, ou seja, o seu próprio valor. Saturno em Sagitário e na casa 9. A casa 9 é considerada a casa das longas viagens, que expandem a consciência e ampliam a perspectiva da mente. Esta posição vemos a dualidade do eixo, Gêmeos-Sagitário, Gêmeos a terceira e a nona Sagitário. A terceira da aquisição de informações, enquanto que a nona a descoberta do significado que emerge quando a informação é colocada em perspectiva, a qual chamamos mente. A casa 9 refere-se a duas espécies de viagem: a viagem do físico e a viagem da mente. E há também duas espécies de leis: a do homem, que tratam da estruturação da sociedade a fim de que ela se desenvolva ao longo das linhas mais positivas e ofereça o máximo de proteção aos seus membros. E as leis
espirituais. As leis espirituais não são muito bem compreendidas, porque só podem ser percebidas por seu reflexo no comportamento humano. As leis espirituais, em termos mais complexos, podem ser chamadas de leis naturais, de leis cósmicas, sem dogmas ou ideologia. A casa 9 é geralmente incompreensível e sutil, porque está relacionada com a intuição e com a percepção intuitiva das leis da vida, da existência e da consciência. A pessoa com Saturno em Sagitário e na casa 9 possui um senso de justiça sutilmente afinado e com uma grande sensibilidade da condição da humanidade enquanto grupo. Porém, a pessoa pode achar difícil entrar em contato com sua intuição, e isso pode causar ou ter uma tendência à depressão. É geralmente difícil para ele aceitar qualquer autoridade temporal ou espiritual, exceto a sua própria, porque o passado foi duramente desiludido por tal autoridade em seus primeiros anos de vida. A desilusão com as doutrinas religiosas de um tipo dogmático. Saturno tem uma certa afinidade com as religiões ocidentais, em particular o catolicismo e outras. Saturno, na casa 9, destrói qualquer fundamento errado com a religião, porque os dogmas religiosos são baseados em uma orientação saturnina, no pecado, no castigo e na vontade de Deus. Em tempos bem antigos, provavelmente algum ancestral nosso deve ter comprado um pedacinho do reino dos céus para garantir sua estadia nos céus. Crenças essas que nada contribuem com a qualidade no significado interior ou no desenvolvimento individual. Saturno em Sagitário ou na casa 9 aprofunda-se nos domínios da filosofia ou da psicologia, a fim de encontrar algum tipo de solução para os enigmas da sua existência. Essa posição descreve a luta por suas próprias convicções, fala da necessidade de encontrar a experiência que ele necessita, sem a ajuda de dogmas, de grupos, de guias ou de gurus. E é nessa coerência que se situa um Saturno em Sagitário e na casa 9.